Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Pessoal, para finalizar o assunto sobre middlewares na semana 5, nós vamos falar agora do Home Assistant e um pouco do Dojo. O professor Júlio César Estrela é um homem branco e calvo de cabelo preto nas laterais da cabeça. Usa óculos de grau de armação quadrada, camisa polo azul, calça preta e sapatos marrons. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água ao lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Home Assistant e Dojo. O Home Assistant eu já vinha discutindo sobre ele ao longo de algumas aulas durante as semanas anteriores, né? E eu vou discutir um pouco sobre o Dojo, que é uma plataforma, né? Um middleware 100% brasileiro para lidar com dispositivos, né? E também gera dados, né, que podem ser analisados também, tá? Bom, o modo de operação aqui também vai ser o mesmo, né, em relação às aulas anteriores, né? Eu vou introduzir os middlewares, né? Descrever sobre a arquitetura deles, tá? Falar da estrutura, né? Como que eles persistem em dados. Vocês vão ver que tem algumas diferenças em relação ao Open Hub e ao Open Remote, né? Então veja que não existe um padrão em relação a como que os dados são persistidos, né? Isso causa algum certo tipo de problemática, digamos assim, né? Quando você vai querer intercambiar dados entre middlewares, né? Porque eles não persistem da mesma forma. Então, é sempre importante definir o escopo do middleware, né? Definir, analisar o ambiente, a situação e decidir com base em dispositivos, com base no ambiente, com base em sensores, com base em marcas, qual o melhor middleware para a ocasião, tá? Nem todos eles, não tem um middleware que tem todas as características, todas as vantagens, né, de todos, né? Então, alguns têm vantagens, outros têm desvantagens. Então, preciso tomar alguma decisão sobre qual deles utilizar para o contexto. No slide seguinte, o título, roteiro e tópicos organizados em retângulos vermelhos e azuis. Introdução, arquitetura, estrutura, persistência de dados. Então, o Home Assistant, em particular, é uma plataforma que eu não havia estudado anteriormente e decidi estudar essa plataforma, né, para apresentar para vocês, né. É muito interessante, né, é bem funcional, tá? Que é utilizada para automação residencial. Eu, inclusive, tenho utilizado essa plataforma em casa, né? Tem uma casa que tem se tornado smart ao longo dos últimos meses, né? E realmente é uma plataforma que surpreende, né, pela possibilidade de interagir, inclusive, com componentes externos. E um componente externo que permite ser integrado ao Home Assistant, a aplicação EuiLink, né, que a gente utiliza nativamente no celular para interagir com o dispositivo Sonoff. Então, na atual conjuntura, eu tenho possibilidade de interagir com os meus dispositivos em casa pelo celular ou sentado na frente de um monitor, né, com o Home Assistant, né? Inclusive com o Home Assistant instalado. E o Home Assistant está configurado em uma máquina virtual, né? Que é uma das formas de se configurar o Home Assistant, né? Uma máquina virtual no notebook que eu utilizo em casa, né? E a ideia é, com o tempo, transportar essa VM, né, para um dispositivo menor, ele fica ligado o tempo todo, que é o Raspberry, né? Versão pelo menos 3 ou a 4, tá? Essas informações, né, de como instalar, as formas de instalação, estão todas escritas no site do Home Assistant, né? E eu vou discutir algumas aqui. Ele atua como um hub central de controle doméstico inteligente, combinando dispositivos distintos, de marcas distintas, né? E serviços em um único local, integrando-os com entidades, tá? Ele foi iniciado com um aplicativo Python, né? Por esse desenvolvedor, que é o Paulus Schosters, né? Em setembro de 2013, né? Então, é um middleware que tem menos de 10 anos, né? E publicado pela primeira vez no GitHub em novembro de 2013. Tá? Slide Introdução com as informações. O Home Assistant é uma plataforma para automação residencial de código aberto que coloca o controle local e a privacidade em primeiro lugar.
O Home Assistant atua como um hub central de controle doméstico inteligente, combinando diferentes dispositivos e serviços em um único local, integrando-os como entidades. O projeto foi iniciado como um aplicativo Python por Paulus Schutzen em setembro de 2013 e publicado pela primeira vez no GitHub em novembro de 2013. Ele pode ser instalado em várias plataformas, isso inclui computadores de placa única, né? Um hard kernel, Odroid, Raspberry, Asus Tinkerboard, né? Intel, né? Sistemas operacionais como Windows, macOS, Linux, enfim. E também em máquinas virtuais, tá? Então, há inclusive algumas VMs, né? Inclusive também imagem para container Docker, né? Embora a versão do container tem menos funcionalidades que a versão que existe em máquina virtual. Uma delas, inclusive, é essa falta de add-on, né? De componentes externos que você pode acoplar com o Home Assistant. Então, se você quer utilizar o WiiLink, né, ou qualquer outro componente adicional, não é possível fazer isso na versão em Docker, né, imagem Docker, mas sim na versão Supervised ou Core, né, ou na versão SO do Home Assistant. Tá? Em novo slide, o texto pode ser instalado em várias plataformas. Isso inclui computadores de placa única, como hard kernel, Odroid, Raspberry Pi, Asus Tinkerboard, Intel NUC, sistemas operacionais como Windows, macOS, Linux, bem como máquinas virtuais e sistemas NAS. No mesmo slide surge o logotipo do Home Assistant. O ícone apresenta o contorno de uma casa em branco sobre um fundo azul claro. Dentro da casa há uma representação de um circuito eletrônico em formato de árvore composto por linhas ramificadas com círculos nas pontas. Esse é o logo, né, do Home Assistant, né? Uma outra característica interessante dele, né, que existe uma comunidade muito ativa, né, para fazer esse ambiente funcionar, né? Eles privam bastante pela privacidade dos dados, né? Então, uma plataforma que pensa muito no usuário, né? Na forma como o usuário pode interagir com o ambiente, não necessariamente e não primordialmente com a tecnologia, né? Tem até um artigo do próprio desenvolvedor que fala isso, né? O foco é no usuário, né? Como ele pensou em como desenvolver uma plataforma que o usuário se sentisse confortável para interagir com o ambiente, né? Para tornar o ambiente doméstico um ambiente inteligente, tá? E além disso, aqui no Brasil há uma comunidade brasileira que é a Home Assistant Brasil, né? Que tem bastante material em português, né, muitos deles traduzidos das versões em inglês, né, melhorados, né, e com o objetivo de desmistificar o uso do Miller. É muito interessante, vou deixar descrito aqui para vocês e recomendo, inclusive, olhar esse material, né, e olhar esse fórum aqui no Brasil. Tá? Tem várias outras comunidades, tá? Pelo menos no YouTube, né? Comunidade portuguesa também, Portugal, né? Do Home Assistant, né? Que vale a pena desmembrar, tá? A arquitetura oferece integração, configuração e atualizações que são feitas por meio de uma interface fácil e intuitiva, né? Pela interface web. Então, a arquitetura geral dessa solução é composta por um sistema operacional, por um supervisor, por um core, tá? O professor avança um slide com o título Arquitetura e o texto. Sua arquitetura oferece integração, configuração e atualizações que são feitas por meio de uma interface fácil e intuitiva. A arquitetura geral é composta por Sistema Operacional, Supervisor, Core. Bom, o sistema operacional ele fornece um ambiente Linux adequado para executar o supervisor e o core. Então, quando vocês entrarem no site do Home Assistant, vocês vão ver lá possibilidades de instalação, tá? Então, uma delas envolve o core, outras o supervisor, o próprio sistema operacional, né? E uma versão em Docker, né? Em novo slide, o conteúdo. O sistema operacional fornece um ambiente Linux adequado para executar o supervisor e core. O supervisor gerencia o SO. O core interage com o usuário, supervisor, dispositivos e serviços de IoT. No canto inferior direito, um quadrado azul com uma arquitetura do Home Assistant. Ela é composta por 3 formas ovais concêntricas, cada uma com um componente. Camada interna, círculo verde ao centro, denominado core. Camada intermediária, forma oval laranja que representa o supervisor e que envolve o core. Camada externa, grande forma oval amarela, que envolve as outras 2 camadas, rotulada como Operating System. Então, o que nós temos, né, quer dizer,
pensar numa estrutura em anéis aqui, né? O core é a base de tudo, né? Que dá suporte à versão para o supervisor e que dá suporte à versão para o sistema operacional, tá? Então, o que eu tenho atualmente, eu já fiz o teste com Docker, funciona muito bem, mas o que eu tenho atualmente é essa versão em SO, porque eu quis instalar alguns add-ons, né? Para verificar se, por exemplo, o sistema com Sonoff que eu tenho na minha casa, add-on, né? Ele funcionaria com o Home Assistant, ele funciona. Eu vou deixar o material em vídeo demonstrando isso para vocês, tá? Quando a gente estiver discutindo isso na semana 7. Então, na semana 7 eu vou mostrar exemplos de funcionamento do Home Assistant, né, no ambiente doméstico, né, com vídeo demonstrando funcionamento de lâmpadas, de válvulas, né. Há inclusive a possibilidade de você interagir com qualquer equipamento que está na mesma rede do Home Assistant, né, com televisão, com ventilador, set-top box, né, de Smart TV e até mesmo com roteador. Tá? Ele consegue, inclusive, capturar os dados do seu roteador sem fio, né, e capturar a quantidade de dados de pacotes enviados e recebidos pelo roteador. Quem está logado na rede, quem não está. Tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa. Né? Então, inclusive, quando a gente instala, né, se ele estiver na mesma rede desses dispositivos, ele já te dá a opção de você interagir com esses dispositivos diretamente. Tá? Então, você não precisa fazer nenhum tipo de configuração. Há outros em particular que você precisa fazer alguns ajustes de configuração também pela interface web. Né? Então, por exemplo, adicionar câmera de monitoramento, adicionar uma câmera, por exemplo, que usa o protocolo RTSP, né? Então câmeras públicas, né? Você tem que passar alguns parâmetros, às vezes login, enfim. Você pode integrar tudo, praticamente tudo que envolve captura de dados, né? De imagens, de áudio e vídeo dentro da plataforma. Então, é uma plataforma que particularmente das que eu estudei para apresentar para vocês, né? É o que eu mais achei interessante e eu particularmente recomendo que vocês estudem com mais intensidade, né, depois, inclusive, dessa disciplina. A estrutura, né, com relação à estrutura ainda, cada um dos componentes também apresenta suas divisões, né, então, que a gente chama aí primeiro o sistema operacional do Home Assistant, que é o HAUS, né, Home Assistant Operating System, que é a versão que eu tenho utilizado atualmente. Né. Ele tem um bootloader, ele é um SO em Linux, né, tem um sistema de arquivo baseado em Zerran e SquashFS, né? Também tem uma versão numa plataforma em container, né? É preparado para receber atualizações, né? Tem uma preocupação com a segurança, né? Que usa aí o PP Armor, né? Que é um sistema padrão de configuração, acertar algumas configurações de segurança do software em aplicações Linux, tá? Slide estrutura com o texto. Cada um dos componentes anteriores também apresenta suas divisões: Sistema Operacional Home Assistant, HAUS, Bootloader, SO Linux, Sistema de Arquivos, Zerran e SquashFS, Plataforma de Container, Docker Engine, Atualizações, Segurança App Armor, Sistema de Segurança de Aplicação Linux. Bom, o supervisor lhe permite, tá? Então, cada uma das versões, digamos assim, do Home Assistant permite algumas ações e outras não. Então, o supervisor, a versão supervisor, por exemplo, permite que o usuário gerencie a instalação, permite que o usuário execute o núcleo do Home Assistant, permite que ele atualize o núcleo, permite que você faça restauração de backups e que atualiza também o Home Assistant. Tá? Então, é uma versão dele que é recomendada para quem é usuário desenvolvedor e conhece um pouco já de Linux, né? Conhece de sistema operacional, que conhece de instalação e configuração de aplicações de MISO de modo geral. Tá? Então, é uma versão que permite você fazer modificações. Tá? Novo slide com tópicos relacionados ao supervisor. Permite ao usuário gerenciar a instalação, executa o núcleo do HA, atualiza o núcleo do HA, faz e restaura backups, atualiza o HAUS. Na sequência, a arquitetura de software do Home Assistant, organizada em 3 partes. À esquerda, 3 retângulos horizontais, um abaixo do outro com os itens: Home Assistant Core, DNS, MDNS. À direita, mais 3 retângulos horizontais com os itens: Add-ons, Áudio, Supervisor. Abaixo e centralizados, 2 retângulos laranja com componentes: Docker,
Operating System. O docente circula a fase supervisor em vermelho. Então, digamos que a gente está nessa fase aqui, né? Então, tem a versão para SO, tem a versão para Docker, né? E o supervisor também, tá? Além do Home Assistant Core aqui, tá? Ao mencionar o supervisor, ele desenha uma seta direcionada a Operating System. Na sequência, destaca o item Home Assistant Core. Então, nós estamos comentando, né, das características do supervisor, tá? Digamos que é para usuário mais avançado. O Core consiste em 4 partes principais, né, que envolve o barramento de eventos, uma máquina de estado, né, um registro de serviço e um temporizador também. Tá? Então, é uma outra estrutura. Slide relacionado ao Core, com as 4 principais partes: Event Bus, State Machine, Service Registry, Timer. À direita, a arquitetura do Home Assistant, com um diagrama de blocos. Ele está estruturado da seguinte forma: no lado esquerdo, uma coluna com uma seção intitulada Components. Abaixo, uma lista de componentes representados em retângulos horizontais. Light. Dele, uma seta horizontal que representa Set State, parte em direção a um bloco branco ao centro intitulado State Machine. Switch, com 2 setas horizontais, uma abaixo da outra. A de cima representa Listen for Events/Fire Event e aponta para outro bloco branco ao centro com o texto Event Bus. A seta de baixo parte de Event Bus para a esquerda e fica entre Switch e um retângulo abaixo com o item Device Tracker. À direita de Event Bus há outro bloco branco com o item Timer. À esquerda deste bloco sai uma seta horizontal intitulada Time_Changed Events, voltada para Event Bus. O último item da coluna é o Many More, e tem 2 setas horizontais, uma abaixo da outra. A de cima representa Publish Service e aponta para outro bloco nomeado Service Registry. A seta de baixo parte do próprio bloco Service Registry e volta para Many More. Os 3 blocos brancos centralizados também estão conectados entre si por setas verticais. Uma seta nomeada State_Changed Events parte de State Machine em direção a Event Bus. Abaixo de Event Bus há 2 setas. A da esquerda, Call_Service Events, está direcionada a Service Registry. A da direita volta para Event Bus e representa Service Called Events. Então, essa figura aqui indica a relação, né, do Home Assistant, né, com cada um dos componentes, né? Então, tem os componentes aqui que podem ser lâmpadas, pode ser dispositivos, qualquer tipo de dispositivo, né, que permite interação com outros elementos, né, com o próprio Home Assistant através de estados, né? Então, quando que esse evento sai de um estado para o outro? Uma lâmpada sai de um estado ligado para o desligado, né? Como é que eu registro esses eventos? Como é que eu interajo com eles, né? Através de uma máquina de estado. Um gestor, né, que é um barramento de eventos que recebe todos esses eventos e trata esses eventos, né? O temporizador, né, por quanto tempo aquele evento vai persistir, né? Então, um evento de ligar, né, persiste por quanto tempo? Persiste no sentido de quanto tempo ele vai demorar, né? Eu vou ficar ajustado durante qual período, né? Então, tem um mecanismo que permite ajustar isso, né? E executações baseado no tempo do evento, né? E um registro de serviços, né, que permite interagir com informações relacionadas aos dispositivos e às ações que podem ser feitas com esses dispositivos, baseado nas suas características e o que cada dispositivo tem para oferecer, tá? Levando em consideração a marca e as suas funcionalidades. Então, o Event Bus ele facilita o disparo e escuta de eventos, né? Então, o Core, né, e do Home Assistant, né? State Machine mantém o controle dos estados das coisas, né? E dispara um evento de mudança de estado, tá? Quando um estado é alterado. O registro de serviço escuta eventos no barramento de eventos, né? E permite que outro código registre serviço, tá? Baseado nas informações do device. E o timer envia um time, né, uma mudança de evento, né, a cada 1 segundo no barramento de evento. Tá? Então, quanto tempo eu vou analisar, né,
as informações ali no barramento, tá? Para que alguma ação seja executada. No slide seguinte, informações relacionadas ao core. Event Bus facilita o disparo e a escuta de eventos, o coração pulsante do Home Assistant. State Machine mantém o controle dos estados das coisas e dispara um state underscore changed evento quando um estado é alterado. Service Registry escuta eventos no barramento de call underscore service eventos e permite que outro código registre serviços. Timer envia um time underscore changed evento a cada 1 segundo no barramento de eventos. O core ele é orientado a eventos, né? Tudo que acontece é representado como evento, né? Então aqui tudo que acontece no Home Assistant é baseado em evento, tá? Então uma luz acesa é um evento, uma luz apagada, um sensor de movimento sendo acionado, né? Ou uma automação acionada é um evento, tá? Então ele lidar com eventos. Cada evento tem um contexto anexado, né? Então o contexto ele pode ser usado para identificar quais eventos foram acionados como uma resposta a outros, né? Qual usuário acionou o evento, por quanto tempo, enfim, né? Que usuário acionou o evento original, se a gente pensar em eventos compostos. Em novo slide, o texto. O core do Home Assistant é orientado a eventos. Tudo o que acontece é representado como um evento, uma luz sendo acesa, um sensor de movimento sendo acionado ou uma automação acionada. Cada evento tem um contexto anexado. O contexto pode ser usado para identificar quais eventos foram acionados como resposta a outros eventos, qual usuário acionou o evento original. E com relação à persistência, pessoal? Então, diferentemente dos outros, né, do OpenHAB, do Open Remote, o Home Assistant ele faz a persistência baseado no banco de dados, que é o SQLite, né? O arquivo de banco de dados é baseado num diretório padrão, né? De instalação, tá? Então fica lá, por exemplo, /Home Assistant, /Home Assistant v2, v3.db, né? Embora a versão do banco de dados para persistir padrão SQLite, outros bancos podem ser instalados como PostgreSQL. Então, já vai para uma persistência de dados baseado em banco de dados aí, que tem uma característica mais estruturada, tá? O professor avança um slide, persistência de dados, com o conteúdo. O Home Assistant usa banco de dados para armazenar eventos e parâmetros para histórico e rastreamento. O banco de dados padrão usado é SQLite. O arquivo do banco de dados é armazenado no diretório de configuração padrão da instalação. Exemplo: /home-assistant /home-assistant v2.db. Outros bancos de dados relacionais, como o PostgreSQL, podem ser utilizados. É necessário uma instalação do SQLite 3 para trabalhar com o banco de dados SQLite, a partir de linha de comando, né? Pode ser utilizado o DB Browser, né, para SQLite, né, porque ele tem um visualizador para verificar esses dados, né, explorar melhor os dados, lidar com consultas, apagar dados, editar dados, enfim, né? Então, essa é a característica, né? Novo slide com os itens. É necessário uma instalação do SQLite 3 para trabalhar com o banco de dados SQLite a partir da linha de comando. Também pode ser usado o DB Browser for SQLite, pois ele fornece um visualizador para explorar os dados do banco de dados e um editor para executar comandos SQL. Ainda com relação à persistência, né, ele adota uma abordagem diferente, e aqui é uma coisa interessante, né, da própria plataforma, né, é uma abordagem dele diferente em relação aos outros, aos dados coletados, né, com a seguinte premissa, né, os dados gerados são seus, né, então, por isso que a premissa dele é que a estrutura seja gerenciada pelo usuário, os dados serão armazenados pelo usuário e o usuário decide o que fazer com esses dados, tá? Você não precisa compartilhar os dados para aprender com eles, tá? Que difere das outras plataformas, não necessariamente do Open Remote, mas isso acontece no OpenHAB, acontece no KA, por exemplo, enfim, tá? A plataforma ela oferece, e aí é um ponto interessantíssimo, né, que a gente chama de Data Prime, né, como se fosse um data lake de dados, né,
de modo que você pode aprender e explorar. Então tem o próprio material do Home Assistant, né, eles ensinam como você pode fazer análise dos dados gerados dos dispositivos e da interação desses dispositivos baseado em eventos. Né. Então você pode fazer, digamos assim, atuar como um cientista de dados em cima dos dados gerados na sua casa, tá? E fazer análise, enfim. Então é bem interessante. E a proposta desse Meter casou muito bem com o que nós estamos discutindo na disciplina, né? Que é você ter uma plataforma que já se preocupa com os dados gerados e os dados que são seus, que você pode fazer as análises, tá? Então tem inclusive um site, né? Um subdomínio aqui que é o data.homeassistant.io, tá? Recomendo a leitura, né, desse material, tá? Slide com os tópicos. O Home Assistant adota uma abordagem diferente dos dados coletados em ambiente doméstico, com a seguinte premissa: seus dados são seus. Você não precisa compartilhar seus dados para aprender com eles. A plataforma oferece o que se chama de Data Prime, de modo que você pode aprender a explorar os dados gerados a partir dos seus dispositivos. Site data.home-assistant.io/. Embora isso esteja em inglês, tá? Facilmente um material que é um inglês técnico, mas dá para entender bastante coisa, né? E os tradutores também nos auxiliam no entendimento das informações, tá? Então, uma outra plataforma, diferentemente da Home Assistant, né, que é a Dojo, que é uma plataforma 100% brasileira, que já discutimos um pouco em disciplina de plataforma de comunicação, protocolo de comunicação IoT, né, que é a Dojo, né? E o foco dela, diferente da Home Assistant, né, que é a privacidade, né, é focar na escalabilidade, tá? Então, ele apresenta interação com diversos protocolos de solução de segurança, tá? Possui uma comunidade bastante grande de desenvolvedores aqui no país, né? E é uma plataforma interessante também, embora nós não devemos fazer nenhum estudo em particular dela, tá? Mas vou focar mais no Home Assistant, tá? Em novo slide, as características Dojo, 100% brasileira e open source. Considera a escalabilidade. Tem diversos protocolos e soluções de segurança. Possui uma comunidade ativa de desenvolvedores. Na sequência, logotipo com o nome Dojo escrito em letras cinza e minúsculas. Acima da letra O, final a uma barra horizontal vermelha. No slide seguinte, uma estrutura com o logotipo Dojo no canto superior esquerdo. A estrutura é organizada em blocos separados por camadas, com elementos interligados e rotulados. No topo, a primeira linha com 5 blocos lado a lado. Eles contêm logotipos conectados a um retângulo horizontal, abaixo denominado Kafka. Da esquerda para a direita, os logotipos são: bloco Persister, representado pelo logotipo do MongoDB, IoT Agent, MQTT, com um ícone de um gato com óculos verdes e a palavra mosca abaixo. Uma linha vermelha parte deste bloco para cima e indica a palavra Devices. IoT Agent, logo LWM2M, representado pelo logotipo Leishman e conectado a Devices. IoT Agent, logo LoRa, conectado a Devices. IoT Agent, logo Sigfox, conectado a Devices. Mas veja, ela possui, com base, né, várias formas de persistência, né? Então, tem uma persistência que está muito relacionada a um sistema de mensageria, né? Que é aqui com Kafka, né? E a integração de metadados, né? De tecnologia de comunicação, que é LoRa, Sigfox, né? LWM2M, né? E protocolos de comunicação como MQTT, né? Na segunda linha da estrutura, há 5 blocos conectados pelo retângulo acima, com o item Kafka por um retângulo horizontal abaixo, denominado REST. Data Broker, logo Kafka e Redis. History, logo MongoDB. Cron, logo Cron Jobs. Flow Broker, logo RabbitMQ. E MongoDB. Device Manager, logos PostSQL e Redis. Abaixo de REST, 5 blocos estão conectados. Data Manager permite importação e exportação de dados com ícones de setas para a esquerda e para a direita. Image Manager,
logos PostSQL e Minio. Auth, logos PostSQL e Redis. API Gateway, logo Kong. GUI, logo React. Por outro lado, e persistência de dados, né, que envolve a comunicação aqui da interface com o usuário, né? O docente circula o bloco Device Manager com os logos PostgreSQL e Redis. Com o próprio core do Dojo, né? Então aqui, veja, nós temos persistência, algum nível de persistência com Postgre e Redis, com MongoDB, enfim, tá? Mas no core do Dojo existe aí a figura do Kafka, né? E, mais uma vez, né, aparecendo aí a PREST, né? E a fusão aí com o mecanismo de padrão de troca de mensagens, né? Web Subscribe também, usando o protocolo HTTP, tá? Então, comunicação aqui muito baseada em HTTP, tá? Interface gráfica baseado em tecnologias bem atuais, né? React, né? Mais uma vez aí um banco de dados, né? Um sistema gerenciador de banco de dados para lidar com autenticação. No retângulo REST, os blocos Auth e GUI são destacados com setas vermelhas. Então veja que algumas soluções focam numa base de dados, num sistema gerenciador de banco de dados padrão para tudo, outras separam, né, a persistência, né? Então a persistência de dados, de metadados de dispositivos e de dados que eles geram é uma coisa. A persistência de dados para controlar usuários nessa plataforma é outra, né? Então, por isso que as soluções, de modo geral, elas precisam considerar tanto o banco de dados relacional, né, para persistividade de uma forma, né, quanto o banco de dados não relacional para persistir dados de outro, tá? E que o Mongo, que o Dojo, né, com a sua proposta faz e muito bem, tá? Continuando, essa arquitetura ela é bastante completa, né? Tem aí cerca de 15 componentes, aqui eu destaco alguns, né? Que é o gerenciador de dispositivo, o agente IoT, né? Um serviço de autorização do usuário que está relacionado com o cadastro de usuários, né? Gerenciador de imagem, né? Kafka, né? Interface gráfica, né? E muitos outros, né? Componentes, tá? Em novo slide, o texto. A arquitetura do Dojo é bem completa e apresenta cerca de 15 componentes. Destaque abaixo para os principais: gerenciador de dispositivos, agente de IoT, serviço de autorização de usuário, Flow Broker, gerenciador de dados, Chrome, gerenciador de imagens, interface gráfica do usuário, Kafka WS, etc. Em relação à infraestrutura, pode adicionar componentes extras, né, como banco de dados Postgre, né, como já viu ali, o Redis, banco de dados em memória, como um cache, alguns componentes, né, o RabbitMQ como um broker de mensagens, em conjunto também com Kafka, né, e o Zookeeper, que é um serviço da parte também que mantém réplicas dentro de um cluster de componentes, né, de soluções controladas, tá? Slide com o texto. Em relação à infraestrutura, componentes extras também são utilizados. PostgreSQL, para a persistência dos dados de componentes como gerenciador de dispositivos. Redis, banco de dados em memória usado como cache em alguns componentes. RabbitMQ, um broker de mensagens. MongoDB, base de dados geral. Zookeeper, mantém serviços replicados dentro de um cluster controlado. Para finalizar, né, a comunicação, toda ela baseada em via requisição HTTP, né? Então, se o componente precisar recuperar dados de outro, ele pode enviar uma requisição HTTP para outro, tá? E de uma outra forma também que é baseada em mensagens Kafka, né? Se o componente precisar enviar novas informações sobre um recurso controlado, ele faz isso baseado no Kafka, né? Então, o componente pode publicar isso, né, usando o padrão Pub Subscribe, né? Como que essa informação tem que ser propagada depois, baseada no mecanismo de assinatura, tá? O professor avança um slide com conteúdo relacionado à comunicação. Todos os componentes se comunicam entre si de duas formas: via HTTP Request. Se um componente precisar recuperar dados de outro, ele poderá enviar uma solicitação HTTP para o componente apropriado. Via mensagens Kafka. Se um componente precisar enviar novas informações sobre um recurso controlado por ele,
Como novos dispositivos criados no gerenciador de dispositivos, o componente poderá publicar esses dados por meio do Kafka. Bom, então com essa aula espero ter mostrado, finalizado a importância do uso dos miders, e os tipos de miders mais importantes que eu considero. Essas são as referências utilizadas. No último slide, as referências da aula: pt.wikipedia.org, developers.home-assistant.io, home-assistant.io, learn.sparkfun.com, awesome-ha.com, dojodocs.readthedocs.io, dojo.com.br. Lembrando da atividade avaliativa, participação nos fóruns, e sempre possível fazer leitura dos vídeos e dos textos de apoio. Até a próxima, pessoal! Sobre fundo branco, 2 retângulos vinhos cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br